E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje a gente vai dar uma olhada aí em um dos decks que tá para lançar e que promete ser aí um dos decks Tier 1 do próximo formato. A gente tem aí o lançamento em breve das cartas de Yuumi, de Canine e de Dragon Tail. Os quais a gente vai fazer a cobertura disso tudo aí, então não se esqueçam aí de seguir aí, caso você ainda não siga o canal. E bora lá, vamos começar com o Yuumi. A gente vai ver todas as cartas de Yuumi aqui. Eu vou comentar um pouquinho sobre a estratégia do deck como um todo. Então, as cartas de Yuumi são basicamente 3 monstros, 3 spells, 3 synchros e uma trapzinha. Então são 10 cartinhas aí que a gente vai ter pra ver só. É realmente um arquétipo pequeno. E vocês vão ver que é um arquétipo bem simples de entender, na verdade. Bom, primeiro, vou começar aqui pelo Cookie Yuumi, que ele compartilha o mesmo efeito dos 3 monstros de Yuumi, que é, se você controla um monstro Link 1 ou um Synchro nível 2, ele pode entrar por invocação especial da sua mão. Então, já começa por aí. Isso é uma vez por turno só, né? E esse cara, ele tem o efeito de que, quando ele é invocado por invocação normal ou especial, você pode escolher um monstro do oponente, ele perde 1000 de ataque, ou se ele foi invocado pelo efeito de um Synchro, que a gente vai ver que os Synchros podem fazer isso, ele destrói o monstro. Então, basicamente, esse cara, ele entra de graça na mesa se você tiver um nível 1, ou se você tiver um Synchro, um Synchro nível 2 especificamente, né? E quando ele entra, ele mata um monstro. Vocês vão ver que na prática vai acontecer isso quando você invoca ele com um Synchro. Esse aqui tem o mesmo efeito de entrar da mão, né? E ele, se ele é invocado, ele adiciona uma carta Yuumi do seu deck para sua mão. Ou se ele for invocado por um Synchro, você pode comprar uma carta no lugar. Então, se você não quer adicionar nada, você pode dar um draw ali no lugar. Então, ele é o Searcher do deck ali, né? Extremamente eficiente. Adiciona uma carta Yuumi na summon. É bem bom aí o copinho. E aí a gente tem depois o Pirulito, que tem o mesmo efeito de entrar e que, quando ele é invocado, você dá alvo numa carta do cemitério do oponente e você embaralha no deck, ou se ele entrou por um Synchro, você bane a carta. Então vocês podem ver que a gente tem um bichinho aqui que é um Searcher, e os outros dois são interação. Um vai destruir carta e o outro vai tirar a carta do cemitério do oponente. E aí, vamos ver como que a gente consegue fazer essas coisas. Então eu vou mostrar agora os 3 Synchros do deck, que inclusive são eles 3 em versões diferentes. Então a gente vai ter o Synchro Cookie, o Synchro Copo e o Synchro Pirulito. Vamos ver primeiro aqui o Synchro Cookie, que é o Cookie Yumi Way. Bom, todos os Synchros compartilham também o mesmo efeito. Eles são um Synchro 2 que faz com Tuner ou não Tuner, e que, para fazer a Synchro Summon dessa carta, você pode tratar um Link 1 que você controla como se fosse um Tuner. Então, o legal desse deck é que ele não precisa rodar monstro Tuner, porque ele vai tratar um Link 1 como Tuner, o que é extremamente forte. E então, todos os Synchros do Yuumi têm essa característica bem interessante. Aí, vamos lá. Quando este carinha aqui ele é invocado, você pode dar alvo em até 2 monstros no campo e virar eles para baixo, o que já é bem interessante, né? Além disso, quando o oponente ativa um card ou efeito, você pode voltar ele pro extra deck e invocar até 2 Yuumi Monsters do seu cemitério. E aí, olha aí a força então, né, que você triga esses efeitos dos Yuumi Monsters no turno do seu oponente. E este efeito também de voltar pro extra deck, ele também é compartilhado pelos Synchros. E aí, então, a gente tem aqui agora o Copinho Synchro, que por sua vez também tem o efeito de tratar o nível 1 como tuner, um Link 1 como tuner. Ele também tem o efeito de voltar em invocadores do cemitério. E o outro efeito dele é que, quando ele é Synchro Summoned, você pode adicionar 2 Yuumis do deck para sua mão. E aí, você descarta uma carta. Então, ele vai ser o carinha de jogada aqui, né? Então, vocês podem ver que eles são uma versão mais forte do monstro de main deck. E aí, por fim, a gente tem aqui o Pirulito, que também tem o efeito de tratar o Link 1 como tuner, também tem o efeito de voltar para o extra deck, efeito rápido, quando o oponente ativa alguma coisa, para invocar até 2 do cemitério. E esse aqui, quando ele é invocado por invocação Synchro, você pode invocar 2 Yuumi do seu cemitério, mas eles vêm com efeito negado. Então, vocês podem ver que eles têm efeitos realmente fortes aí, e que a gente vai conseguir
colocar bastante monstro na mesa com facilidade, interagir contra o nosso oponente com facilidade, e é por isso que esse deck vai ser bom. Para dar suporte para isso, a gente tem 4 Spell Traps, 3 Spells e uma Trap, e a gente vai começar falando aqui da Spell Rápida, que é a Surpresa. Então, essa Spell Rápida, você pode ativar um desses efeitos, e você, se você tiver duas, você pode ativar uma, fazer um efeito, e depois ativar outra, fazer o outro efeito. Então, bem interessante esse conceito. Um dos efeitos... perdão, são 3 opções de efeito, né? Então, no caso, você pode até ativar os 3 efeitos se você ativar essa carta 3 vezes no turno. Bom, um dos efeitos, ele vai ser um efeito de interação, que então você vai dar alvo em 2 Light Beast que você controla, que é o atributo e tipo dos Yumis, e 2 cartas do oponente e voltar todo mundo pra mão. Então é uma interação bem forte aí, bounce 2 cartas. O segundo efeito é um efeito de... invocar monstros, né, de extender, digamos assim, que ele vai invocar um monstro Yumi da mão ou cemitério, mas ele não pode atacar direto nesse turno. E o terceiro efeito, ele volta uma carta de campo do seu campo ou do cemitério para mão, e ele coloca uma Field Spell do Yumi da sua mão no campo. Então, ele basicamente faz um dibre ali com as Field Spells. E a gente vai ver por que isso é importante, porque as outras 2 Spells do deck são Field Spells. Então a gente tem aqui a Yuumi Cement Acroque, que quando você faz um Synchro Summon de um Light Beast Synchro, lembrando, são os Yumis aí, você pode destruir uma carta do oponente, então ela também é uma interação, além de que se um monstro que você controla sai do campo por causa do oponente, de um efeito do oponente, você pode invocar um Yumi do seu deck. Então ela interage forte com o seu oponente aí, com os 2 efeitos aí, né? Além disso, se ela tá no seu cemitério, você pode escolher 2 monstros Yumi do seu grave ou banido, e aí você coloca eles no fundo do deck, e ela mesma, no caso, né? Então ela se recicla além de reciclar esses monstros. Isso então faz com que esse campo seja extremamente útil. Se a gente for ver o outro campo, ele tem também o mesmo efeito aí de se ela tá no grave, você pode colocar ela e os 2 monstros Yumi de volta no seu deck. E os outros efeitos dela são que, primeiro, essa carta aqui vai ajudar você a matar o seu oponente. Os Yumis são pequenininhos, 0 de ataque, mas com essa carta aqui o negócio fica louco. Porque Yumis que você controla ganham 500 de ataque para cada Light Beast no campo. E aí vocês percebam que então, se você tiver, por exemplo, 4 Yumis na mesa, todos eles estarão ganhando 2000 de ataque. Se você tiver 5 Yumis na mesa, todos eles estarão ganhando 2.500 de ataque. Então, extremamente forte esse buff de ataque do campo. E aí, ela tem outros efeitos aí. Se você controla um Link 1, você pode dar alvo no Yumi do seu cemitério e invocar ele por invocação especial. Então, ela é aí a carta de extensão de jogada aí também, para você fazer os seus combinhos. E por fim, a gente tem aí a Trap, que é uma Continuous Trap, e ela vai ter o efeito aí de que, primeiro, monstros do oponente perdem 200 de ataque para cada Light Beast que você controla e no seu cemitério. Então eles vão perder bastante ataque, gente. Além disso, uma vez por chain, quando você faz um Synchro Light Beast, você pode comprar uma carta e colocar uma carta da mão no fundo do deck. Então ela vai ficar ali gerando uma recursividadezinha de botar cartas, de ciclar cartas do seu deck. Além disso, você pode banir ela do seu cemitério e aí você troca o controle de um monstro Yumi seu com um monstro do seu oponente. Então, também uma interação aí, e uma interação forte de trocar controle de monstros. Então, são essas aí as 10 cartas de Yumi. Gente, não sei se vocês perceberam, mas essas cartas são realmente muito fortes e elas vão provavelmente figurar com muita força no Tier 1 do meta. A gente tem alguns suportes muito fortes para esse deck. Lembrando, eles fazem Synchro 2 com facilidade, e esses Synchro 2, eles são tuners, o que faz com que a gente consiga ir para synchros de nível maior ainda, como por exemplo o Herald, que é um Omni Negate muito forte, o Merry Melphis, que é um bounce extremamente forte, além de que a gente tem ótimo suporte de Spell Trap, como por exemplo a Hornet Drones, que sozinha é full combo de Yumi, porque você ativa, faz a Kagari com o token, pega ela de volta, ativa, faz o token, e a Kagari é o Link 1, o token é o level 1, você junta os dois e faz um synchro do Yumi, então a Hornet Drone sozinha comba pra caramba. E aí a gente vai
vai ter Engage, a gente tem uma possível engine de Sky Striker dentro do deck, né? Além de que a gente tem uma carta absurda, que é Obedience Schooled. Pra quem conhece, essa carta, ela realmente, vocês lembram que essa carta ela foi muito forte no método Tribigate, porque ela simplesmente invoca 3 monstros diretamente do seu deck. Então a carta é completamente desbalanceada. Além de que a gente tem a possibilidade de rodar Dominus Purge no deck, então vai ser uma carta clássica aí do deck de Yuumi, a Dominus Purge, e a gente tem Searchers extremamente fortes, como por exemplo o Piri Haze Map, que adiciona um monstro com 0 de ataque, o qual a gente tem aqui o Yuumi Copinho, que é o que busca a carta, que é o mais importante pra gente adicionar. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de apresentação aí do deck de Yuumi. Eventualmente vou trazer aí ideias de combo, coisas assim. Então, não se esqueçam de seguir o canal aqui para vocês verem isso. Muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.